Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? I know a guy. I've been watching you for a while, and I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Did you think you could stop the future? You're kind of cute. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. O Scott Lang, ele é um ex-presidiário e que ele tenta retomar a vida dele depois de cumprir pena e tudo mais. E ele tem um grupo de amigos que conta com um branco nerd, cara, a não ser que, tá ligado, seja o Tom Maguire. O Andrew Garfield nerd andando de skate, tá ligado? Sofreu muito preconceito por causa disso. But ok. Tem um negro, que é o T.I., Foda pra caralho. E tem um hispânico, um latino-americano, que esse é o ponto que a gente vai abordar agora no nosso vídeo. Então, a parte que a gente vai pegar agora é a parte do Lewis, que é o latino-americano do grupo de amigos ali do Scott Lang. Pô, e o que isso tem a ver agora no nosso vídeo sobre o Homem-Formiga? A população americana hoje conta mais ou menos com 318 milhões de pessoas ao todo. Dessa galera toda, 55 milhões mais ou menos também, são dados tirados de algum lugar aí, né? Pois é. Mais ou menos 55 milhões são latino-americanos. Bom, cara, grande parte dessa população latino-americana vive em condições de subempregos e tendo que lidar diariamente com a xenofobia que existe num país como os Estados Unidos. E é esse cenário mais ou menos que vive o Lewis, que é o melhor amigo do Scott Lang e o cara que oferece ali um barraco pra ele quando ele sai da prisão. Se você é um latino-americano, vive nos Estados Unidos, existe uma grande possibilidade de você ser um suburbano. Você morar nas periferias, favelas e tudo mais. E se você vive num meio desse, onde o teu futuro e a tua perspectiva de futuro não são das melhores, a tendência é que o meio onde você vive te absorva. Então, se você vive num meio criminal, um meio de bandidagem e a porra toda, a tendência é que esse meio te absorva e você acaba se tornando parte disso. Cara, mas porra, o meu amigo, cara, ele nasceu na favela, é negro e hoje ele passou em 3º lugar na Federal em Medicina. Porra, o teu amigo faz parte das exceções a regras e você não pode basear um argumento e não se pode criar leis, não se pode criar uma base de argumentação baseado em exceções, não existe isso, o que vale é a regra. E na regra, grande parte da população que nasce no meio criminal acaba se tornando criminoso também. Pois é, galera, é aquele papo que a gente acabou de falar. Quando você vive num ambiente criminalizado, você tem muito mais a ser influenciado por isso do que, por exemplo, se você nascesse no Leblon. Não se pode falar de uma coisa que você não vive, entende? A gente também não vive no meio de criminalidade e tudo mais. Então o nosso senso de justiça nunca foi posto à prova, sabe? A gente vive num lugar onde a gente tem comida, bebida, sabe, farta, a gente tem essas coisas. Então a gente não pode jogar um cara que nasce sem ter o que comer. E na contramão disso tudo, nós temos o Scott Lang, que ele é o sonho de americano ideal. Ele é branco, alto, olhos claros, porra, é o Paul Rudd, sabe? E exatamente a grande trama do filme. Porque ele acabou de sair da prisão e ele quer retomar sua vida pra cuidar da sua filha. Mas ele não consegue nem conseguir um trabalho direito, tá ligado? E é isso aí, Dieguinho. Então o cara, ele tenta viver a vida dele, tenta retomar a vida dele numa boa, com um emprego e tudo mais. E o cara não consegue porque existe a taxação de ex-presidiário e tudo mais. Pois é, cara, imagina pro cara que ele é branco, bonitão, tem um ensino superior, pra ele já é difícil pra caralho, velho, conseguir um emprego. Agora imagina pra um cara que é negro, pobre, não tem estudo e é ex-presidiário. Imagina pra ele retomar sua vida numa sociedade preconceituosa e racista pra cacete, como é a sociedade brasileira. Exatamente. Cara, não dá. Pra vocês terem uma porra de uma noção, segundo a matéria da Exame... Que é a Exame, né, cara? Tipo, 47,4% dos criminosos voltam a cometer crimes depois que eles voltam à sociedade. E o porquê disso? Porque, cara, eles não conseguem arranjar uma porra de um emprego, mano. São, tipo, quase metade da galera que devia ir pra prisão e sair restituída à sociedade não consegue. Então a gente tá falhando como sociedade pra fazer esses caras voltarem à normalidade. É falha nossa como sociedade. E não é só a gente falhando como sociedade, é as próprias prisões falhando como meio. Elas não estão lá pra só tirar os criminosos da sociedade. Elas estão lá pra reeducar. E não adianta elas reeducarem e voltar pra uma sociedade preconceituosa e os caras não conseguirem uma porra de emprego.
os caras, pô, é como o Scott Lang, ele voltou pra sociedade, mas ele não consegue, cara, ele não consegue arranjar um emprego. E ele tentou, tipo, ele trabalhou na loja de sorvete, lá de suco, porra do tipo. Ele tentou viver a vida dele e tal, mas o cara foi estigmatizado como ladrão pro resto da vida dele. Então é normal. Isso pra um cara que é branco e bonitão é assim, imagina, porra, pra um cara que é pobre e não tem, sabe, condições de se arrumar bem, por qualquer coisa do gênero, ele vai viver pro resto da vida estigmatizado. Pois é. Cara, pra vocês terem também outra noção, de 10 criminosos que voltam aqui, 10 criminosos que saem da prisão, 7 voltam a cometer o mesmo crime. 70%, viu? Caralho, matemática. Então, a Irmandade do Bacon, cara, o Homem-Formiga, ele pode não ser aquele filme, cara, que vocês foram do cinema e, porra, caralho, eu mudei o meu personagem. Cavaleiro das Trevas. Não vai ser, mano, não vai ser um Soldado Invernal do caralho que for, ou um Watchmen. Cara, mas ele vai muito além do que um filme de pipoca, tá ligado? Porque ele fala nas entrelinhas sobre xenofobia, sobre racismo, sobre essa porra desse preconceito contra esses presidiários. Então, galera, quando vocês forem no cinema assistir um filme, sério, não é só porque é da Marvel, não taxa, velho. Vocês vão lá, assistam e tentam também entender, cara. Vai com a mente aberta, né, mano? Vai com a ideia de tentar entender o que é cada personagem, tentar entender o que é que cada um deles vive e tal, e trazer pra realidade. Porque assim, porra, é muito fácil taxar o Homem-Formiga como um filme pipocão, engraçadão, porque ele é assim, mas ele tem ali as entrelinhas dele, ele tem as realidades que vale a pena a gente discutir e trocar uma ideia. Exatamente. Então, galera, se vocês curtiram, dá aquele like maroto, se inscreve, tá aqui embaixo, alguma coisa tá assim. aqui em cima. Ou se não, foda-se, não se inscreve, é nóis. Valeu.